Então, alguns comportamentos, até os mais sutis, aqueles comportamentos que nós nem percebemos, podem nos manter em pensamentos obsessivos. Então, nós vamos refletir sobre algumas outras situações que nos trazem sofrimento emocional pelos nossos pensamentos repetitivos. Pode ser que nós pensemos que os nossos inimigos exteriores são os que mais abalam a nossa tranquilidade. Só que não. Para saber mais sobre esse assunto, eu te convido a assistir o vídeo até o final, onde o tema vai sendo encadeado a cada etapa do vídeo. E vou te passar experiências, dicas, pesquisas, ideias. E eu acredito que algo possa fazer sentido para você. E você possa colocar em prática no seu dia a dia. E aliviar o seu sofrimento emocional. Então seja bem-vindo ou seja bem-vinda à minha live ou ao meu vídeo gravado. Gratidão a você que está chegando agora, que está me conhecendo agora. E gratidão a você também que já me acompanha através dos meus vídeos, através das minhas lives. Para quem não me conhece, eu sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que nós vamos refletir hoje é como lidar com os nossos pensamentos obsessivos. É até normal nós acharmos que os inimigos exteriores são os que mais perturbam a nossa tranquilidade e que nos mantêm com os nossos pensamentos obsessivos. Eu realmente pensava que os inimigos exteriores eram os que mais me tiravam a tranquilidade. Mas essa forma de pensar estava equivocada. E agora eu estou compartilhando o que eu venho aprendendo com você e também o que eu tenho a aprender. Lembrando sempre que a pessoa que precisa ouvir mais o que eu vou falar sou eu mesmo. Por isso que nenhum dos temas das minhas lives e dos meus vídeos ocorrem por acaso. São aprendizados que eu venho tendo ao longo da minha vida, ao longo da minha jornada de vida. E eu compartilho através dos meus vídeos para que, se eles fizerem sentido para você, ou sentido para pelo menos uma pessoa que está assistindo o vídeo já terá valido a pena de ser gravado. Então eu comentei que nós achamos que os nossos inimigos exteriores são os que mais tiram a nossa paz, são aqueles que mais tiram a nossa tranquilidade, a nossa harmonia. Só que esse pensamento está equivocado. Porque se nós olharmos para dentro de nós, nós vamos encontrar os adversários mais difíceis de lidar. Porque nós não conseguimos nos afastar deles com facilidade, uma vez que eles fazem parte de nós mesmos. Às vezes até tentamos fugir deles, buscando apenas pelas atividades que nos trazem prazer. Mas eles não vão embora, mesmo que nós façamos uma viagem para um local bem isolado. E naqueles momentos em que nós sentimos solidão, nós ficamos a sós conosco mesmos, pode ser que nós os encontremos com eles e soframos com isso também. Nós sofremos com a solidão por justamente não conseguirmos conviver com eles, com os nossos adversários interiores. E são esses nossos inimigos interiores que nos mantêm por mais tempo nos nossos pensamentos obsessivos e nos nossos sofrimentos emocionais. Então, eu estava falando sobre os nossos inimigos interiores. Então vamos refletir sobre 6 dos nossos maiores inimigos interiores. Um desses maiores inimigos que nós temos dentro de nós é o egoísmo, que bloqueia a nossa visão mais espiritualizada e nos impede que nós possamos ver até as necessidades das outras pessoas que estão próximas a nós. Porque o nosso pensamento obsessivo nos faz pensar apenas nas nossas necessidades e nos nossos sofrimentos, e deixamos de nos preocupar com as necessidades e os sofrimentos das outras pessoas. O segundo inimigo que nós temos é o nosso orgulho, que costuma impedir novos aprendizados. Porque com o nosso orgulho nós achamos que sabemos tudo e aí não queremos saber de novas informações que chegam até nós. E como consequência, isso nos leva ao nosso desequilíbrio emocional, que pode se transformar em desequilíbrio até no nosso corpo físico também.
E o terceiro desses inimigos interiores é a vaidade. Quando a vaidade aflora em nós, são momentos em que nós estamos superestimando a nós mesmos, nos colocando acima de um patamar que na realidade nós estamos. Mas não apenas nos colocando em um patamar superior, mas queremos também que as outras pessoas percebam isso também. Então existe uma diferença entre o orgulho e a vaidade. É que no orgulho nós achamos que somos melhores que as outras pessoas. E na vaidade, queremos que as outras pessoas nos coloquem em uma posição acima das outras pessoas. Por isso é importante que eu me vigie o tempo todo. Tanto na minha forma de pensar, quanto na forma de agir, na minha forma de comportar. Então eu comentei sobre o orgulho, sobre a vaidade, mas tanto o orgulho quanto a vaidade nos levam a desprezar os valores e os merecimentos das outras pessoas. Então o quarto dos inimigos é o desânimo. O desânimo faz com que nós fiquemos na inércia e permanecemos cada vez mais no mesmo lugar, repetindo o mesmo cenário todos os dias, vendo a vida passar de uma forma repetida. Não sei se você já percebeu, naqueles desenhos animados mais antigos, onde para demonstrar que a personagem estava em movimento ou estava correndo, o fundo ficava se movimentando e esse fundo também ficava se repetindo com o mesmo cenário de fundo. Isso mostrava que o desenho ou a personagem estava em movimento, mas na verdade o cenário estava se repetindo a todo instante lá atrás. Quando o mesmo cenário se repete, nós ficamos na monotonia e, consequentemente, ficamos repetindo os mesmos sofrimentos emocionais todos os dias. É a mesma coisa que se nós estivermos dentro de um carro vendo o mesmo cenário, é muito provável que o carro esteja parado, porque se o carro estiver em movimento, nós vamos ver o cenário mudando também. O quinto desses inimigos interiores é a falta de controle ou a falta de moderação na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, na nossa forma de nos alimentar, na nossa forma de beber. Ou seja, pensar de uma forma descontrolada, sem uma orientação. Ou agir sem um objetivo claro, pensando que uma ação nos tiraria daquela situação. Mas quando nós agimos sem uma direção e sem um objetivo, com falta de moderação, com falta de clareza, nós nos mantemos perdidos, porque não sabemos para onde nós estamos indo. Nos alimentar ou beber de forma exagerada, como se nós quiséssemos engolir os nossos problemas, também é uma falta de controle, uma falta de moderação. Então essa falta de controle ou a falta de moderação mostra a nossa falta de disciplina e também mostra o nosso desequilíbrio emocional, pois nós estamos nos deixando levar apenas pelas nossas emoções, sem envolver a nossa consciência superior. E quando apenas as emoções controlam as nossas ações, podemos ter resultados não muito agradáveis. E o sexto desses inimigos interiores é quando nós temos, por exemplo, medo de sofrer. E nessa situação, cada vez mais surgem resistências para que usemos como desculpas que nos desgastam as energias, que desequilibram a nossa mente e nós perdemos as melhores oportunidades de progredir. E essas coisas acontecem quando nós procrastinamos as atividades que temos que realizar. Mas depois, lá na frente, vem o arrependimento por nós não termos feito o que poderíamos ter feito naquela época. E perdemos o tempo e às vezes perdemos o bonde, que não retorna mais. E com relação aos nossos inimigos exteriores, nós temos o apoio dos nossos amigos que nos ajudam a revisar os nossos conceitos e as nossas relações de amizade, nos permitindo buscar por novos caminhos, por novas soluções. Mas
Para lidar com os nossos inimigos interiores, nós precisamos aprender a perdoar a nós mesmos. E o perdão sempre surge a partir de um pensamento e de uma ação mais nobre, uma ação mais elevada. E para que nós possamos perdoar a nós mesmos, nós precisamos nos tornar mais nobres do que os nossos próprios inimigos interiores. E para que nós possamos nos tornar pessoas mais nobres que os nossos inimigos interiores, nós precisamos acolher cada um desses inimigos interiores e compreender a forma como cada um deles se manifesta dentro de nós, aprendendo com eles através da busca por autoconhecimento. E à medida em que aprendemos com os nossos inimigos interiores, nós crescemos como pessoas, nos tornando pessoas um pouco mais nobres do que nós éramos antes. Subimos um degrau no patamar e conseguimos compreender os motivos que levaram aos nossos inimigos interiores se manifestarem. Quando nós aprendemos a lição, a nossa perspectiva dos nossos inimigos interiores muda, onde passamos a vê-los como nossos professores, como nossos mestres. E com uma melhor compreensão sobre os nossos inimigos interiores, passamos a entender melhor os nossos inimigos exteriores e classificá-los todos como sendo os nossos mestres. Daí vale a pena lembrar daquela frase que estava escrita no portal de Delfos, na Grécia. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Por isso a importância de nós conhecer a nós mesmos. Quanto mais nós nos conhecemos, mais nós conhecemos também o mundo que nos cerca. Com essa forma de pensar, considerando tanto os nossos inimigos interiores quanto os nossos inimigos exteriores como mestres, os nossos pensamentos obsessivos vão deixando de ter força, pois passamos a ver os nossos inimigos interiores e exteriores com outro olhar, de uma forma mais compassiva e com menos sofrimentos emocionais também. Tem algumas situações em que nós mesmos nos colocamos e que nos trazem os pensamentos obsessivos de tanto repetir a mesma ação. Vou citar aqui apenas 6 dessas situações para que nós possamos refletir se alguma dessas situações acontece na nossa vida e o que nós podemos fazer para mudar essa situação. Então a primeira é que às vezes nós nos sentimos desconfortáveis ou sentimos vergonha de realizar algo que nós gostaríamos na prática do bem. E ficamos tendo pensamentos repetitivos que nos fazem sofrer. Então mesmo quando nós queremos fazer o bem, nós também podemos ter esses pensamentos repetitivos que nos fazem sofrer. E nessas situações podemos fazer o exercício de cultivar o prazer de ajudar, onde podemos começar com as pequenas coisas, com as pequenas atitudes. Até mesmo um simples cumprimento de bom dia, boa tarde ou boa noite, acompanhado de um olhar sincero. Um sorriso também, para alegrar a vida de alguém, também ajuda muito. Então são exercícios pequenos que nós podemos praticar no nosso dia a dia, para aos poucos nós perdermos a nossa vergonha de realizar o bem, de nós perdermos aquele desconforto de nós queremos realizar o bem. Então gradualmente nós vamos aprendendo a lidar com essa situação de timidez. Então a segunda situação é daquelas situações onde nós escutamos um comentário infeliz ou um comentário equivocado. Então quando acontecer isso, procuremos não passar para frente para nós não multiplicarmos o mal. Porque o mal, ou falar o mal, pode se tornar um hábito, e toda energia com base no mal que nós multiplicamos para fora, nós atraímos para nós também. Então a terceira situação é que existe uma das coisas que também nos impede de crescer, é nós não termos a disposição de estudar.
Mas sempre que for possível, vale a pena nós buscarmos por alguma leitura construtiva. Até mesmo um rótulo de um alimento, onde tem a descrição dos ingredientes e também tem as informações nutricionais. Eu não sei se você sabia, mas a minha nutricionista me explicou que naquela descrição dos ingredientes, aquele ingrediente que vem, ou aqueles ingredientes que vêm primeiro, são os que têm maior quantidade no alimento. Então nós podemos aprender até mesmo lendo o rótulo de um alimento. E recentemente eu estive em um elevador, em um hospital, e eu tive a oportunidade de ler o que estava escrito nos cartazes. Então, conforme o elevador ia subindo ou ia descendo, eu ficava lendo o que estava escrito nos cartazes. Então, sempre nós temos oportunidade de aprendermos algo. Então, a quarta situação está relacionada com as nossas mágoas. Porque as mágoas costumam fazer com que nós tenhamos pensamentos obsessivos, onde ficamos remoendo a mesma situação, ficamos repassando o filme várias vezes na nossa mente. E cada vez que nós repassamos o mesmo filme na nossa mente, nós passamos pelos mesmos sofrimentos emocionais. E vale a pena a gente lembrar também, a gente salientar, que a mágoa está relacionada à raiva, mas é uma raiva interiorizada. Então a compreensão da situação através de uma visão mais ampla, com o entendimento do cenário todo, ajuda a nos libertar desse sofrimento de mágoa. Então, a quinta situação é se nós estamos passando por algum desafio ou estamos passando por situações de conflito. Então, é importante nesses momentos que nós conheçamos os nossos potenciais e também as nossas limitações para compreender que existem coisas que nós temos controle e existem coisas que nós não temos controle. Então, nas coisas que nós não temos controle, nós não conseguimos mudar. Portanto, nós podemos tomar ações apenas nas coisas que nós temos controle. E agora, com relação àquelas situações que nós não conseguimos mudar, que nós não temos controle, nós podemos mudar a nós mesmos, na nossa forma de pensar, na nossa forma de sentir e na nossa forma de agir. E a sexta situação é se nós nos preocupamos demasiadamente com a felicidade das outras pessoas. Vale a pena nós percebermos que as outras pessoas também têm o direito de experimentar a felicidade, assim como nós também temos. E o importante é nós não nos compararmos com as outras pessoas, porque nós temos histórias diferentes e temos missões de vidas diferentes. E sempre que nós nos comparamos com outras pessoas, costumamos sofrer também. O que nós precisamos fazer nessas situações é nós nos comparar conosco mesmos. Por exemplo, ver a versão atual, a versão 2023, com a nossa versão dos anos anteriores. E assim nós vamos percebendo o nosso progresso e verificamos que aprendemos algo, que amadurecemos nesses anos de jornada. E o amadurecimento nos traz crescimento interior e isso faz com que nós tenhamos menos sofrimentos emocionais. Então nós vamos refletir sobre algumas outras situações que nos trazem sofrimento emocional pelos nossos pensamentos repetitivos. Quando nós estamos passando por dificuldades ou passando por provas, normalmente nós focamos apenas os nossos pensamentos naqueles problemas. E muitas vezes de forma obsessiva, o que dificulta de nós sairmos da rotatória do nosso estado de sofrimento emocional. Nessas situações, procuremos valorizar essas oportunidades que estamos tendo para os aprendizados que estão embutidos nesses momentos difíceis. Porque tendemos a crescer interiormente de forma mais rápida nos momentos difíceis, ou mais nos momentos difíceis do que nos momentos agradáveis. Eu comentei de forma mais rápida porque isso depende da forma como nós interpretamos os problemas que aparecem na nossa vida. Podemos ficar mais tempo ou menos tempo no sofrimento.
Se negarmos aquela situação, ou nós nos tornarmos rebeldes, ou nós rejeitarmos aquelas lições, nós ficamos mais tempo sofrendo. Mas se nós somos dóceis às lições, nós conseguimos aprender mais rapidamente e sair mais rapidamente do sofrimento emocional também. Uma outra situação que pode nos fazer ter pensamentos obsessivos são aqueles em que nós recebemos críticas, onde ficamos até com raiva da pessoa que nos criticou. É importante nós utilizarmos estas críticas, nós aproveitarmos essas críticas para o nosso crescimento e também para o nosso fortalecimento. Porque quando alguém nos critica, é a forma de como aquela pessoa está nos enxergando. Então vale a pena nós pararmos para refletir quanto de nós precisamos mudar. Pode ser que aquela crítica ela venha de uma forma totalmente sem sentido, mas normalmente a crítica ela tem algum sentido. É a forma como a pessoa nos enxerga. Então por isso é importante nós analisarmos de que forma nós estamos nos expressando para que a outra pessoa nos critique. Então, por que as outras pessoas estão nos criticando? É importante nós pararmos para fazer essa reflexão. Então, quando nós cometemos erros, pode acontecer também nós ficarmos presos na culpa, ou ficarmos presos no remorso, repetindo várias vezes para nós mesmos aqueles mesmos pensamentos. Uma outra situação também é que às vezes nós queremos interferir nos negócios ou interferir nas coisas das outras pessoas, tendo como base os nossos interesses pessoais, onde nós podemos chegar até no nível de ter pensamentos obsessivos, forçando situações que possam atender apenas aos nossos desejos, querendo que as pessoas façam o que nós queremos. Como nós não temos controle sobre as outras pessoas e tentamos controlar o que as outras pessoas devem fazer, normalmente nós nos frustramos, normalmente nós nos irritamos. E nesses momentos é importante não esquecer que nós temos as nossas próprias obrigações a cumprir, onde nós temos controle. Quando nós queremos controlar a forma como as outras pessoas devem agir, nos gera ansiedade, porque nem sempre as outras pessoas vão fazer o que nós queremos. Pois assim como nós temos o nosso livre-arbítrio de escolher fazer ou não fazer, as outras pessoas também têm o livre-arbítrio delas. Senão nós seríamos todos como máquinas, agindo conforme o comando de alguém. Então o problema de ter pensamentos obsessivos é que eles são repetitivos. E com pensamentos repetitivos, repetimos os mesmos sentimentos, as mesmas ações e os mesmos sofrimentos emocionais e ficamos presos em um círculo sem fim. Um ponto importante para que nós possamos nos libertar dos nossos pensamentos obsessivos é o desapego. Porque quanto mais apego nós temos de algo, mais difícil fica para nós nos libertarmos dessa coisa. Mais difícil fica para nós solucionarmos a situação. Isso vale para as várias situações da nossa vida. E essa compreensão sobre o desapego nos leva a renunciar aos nossos conceitos, renunciar às nossas crenças limitantes, nos libertando e faz com que nós levemos uma vida com mais leveza e com menos sofrimentos emocionais. Então, alguns comportamentos, até os mais sutis, aqueles comportamentos que nós nem percebemos, podem nos manter em pensamentos obsessivos. Por exemplo, se nós enxergamos apenas as nossas necessidades, sem nos preocupar com as necessidades das outras pessoas, nós estamos tendo pensamentos obsessivos apenas em nós mesmos. Da mesma forma, se nós pensamos apenas no nosso conforto e não saímos da nossa zona de conforto para levar conforto para outras pessoas, também nós estamos pensando apenas em nós mesmos. Só que esse conforto que eu comentei não precisa ser especificamente conforto material.
mas também podemos envolver conforto espiritual. E esse conforto espiritual pode ser levado em forma de disponibilidade do nosso tempo para alguém que precisa compartilhar os seus sofrimentos conosco, para alguém que precisa de algum tipo de apoio emocional, para alguém que precisa que nós disponibilizemos do nosso ouvido, para alguém que espera receber uma palavra de consolo, uma palavra de esclarecimento. Quando nós temos o pensamento no bem, sempre vão aparecer pessoas que estão precisando daquilo que nós temos para compartilhar. Uma outra situação é que se nós temos algum conhecimento da ciência, que venha a ser um conhecimento mais aprofundado sobre um determinado assunto, e engavetamos o nosso conhecimento apenas conosco, sem estender esse conhecimento para as outras pessoas que precisam, nós também estamos pensando de forma obsessiva, apenas em nós mesmos. E vale a pena nós expandirmos essas reflexões envolvendo a nossa família consanguínea, envolvendo os grupos sociais aos quais nós participamos, os grupos religiosos, grupos étnicos, grupos em geral, aos quais nós participamos. Então, se ao invés de pensar apenas em nós mesmos, ao invés de nós pensarmos apenas no nosso grupo, nos colocando em uma posição de superioridade com relação aos demais grupos, também não deixa de ser um pensamento obsessivo, onde estamos focando em atender apenas às nossas necessidades ou atender apenas às necessidades do grupo do qual nós pertencemos. E essa é uma forma de apego emocional. Pois essa forma de pensar e de agir tende também a nos isolar como pessoa e como grupo, e nós perdemos as oportunidades de receber influências, experiências e ensinamentos de outros grupos. Quando nós recebemos influências de outros grupos, a nossa visão de vida se amplia, pois passamos a conhecer outras culturas, passamos a ver outras formas de viver. E quando temos essa percepção, começamos a ver as coisas de uma forma mais universal, e não apenas isso, mas passamos a ver as outras pessoas do planeta como pertencentes à nossa família universal, onde passamos a ver também um campo de trabalho vastíssimo, que é o planeta todo, que envolve cerca de 7 a 8 bilhões de habitantes no globo terrestre, aos quais nós podemos ajudar. Assim nós vamos aprendendo o desapego das nossas crenças limitantes e vemos que nós podemos contribuir uns com os outros para ajudar a construir um mundo melhor. Então vale lembrar que sempre tem alguém precisando de algo que nós sabemos. Quanto mais universalista e espiritualista é a nossa forma de pensar, mais amplas passam a ser as condições que nós temos para realizar a nossa missão com base na nossa vocação, com base na nossa aptidão. Essa vocação e aptidão que cada um de nós possui. E vale salientar também que a vocação e a aptidão se manifestam de forma diferente em cada um de nós, onde cada um de nós tem um talento diferente do outro. E dessa forma nós vamos também dissipando os nossos pensamentos obsessivos, aqueles pensamentos obsessivos que nós tínhamos, apenas pensando em nós, apenas pensando no nosso grupo. E começamos a ver as outras pessoas do planeta como filhos do mesmo Deus, filhos do mesmo Criador. E a nossa vida passa a fazer cada vez mais sentido, e quanto mais sentido faz a nossa vida, menos sofrimentos emocionais nós vamos tendo. Os nossos sofrimentos emocionais vão sendo diluídos também. A Agnes Ferreira escreveu aqui: eu sou muito rancorosa, mas não sei se posso mudar isso. E Agnes, muito obrigado pelo seu comentário. Eu também já fui uma pessoa muito rancorosa, guardava mágoa, queria devolver, queria dar o troco para outra pessoa. Mas com o tempo fui aprendendo, fui me conhecendo cada vez mais e percebendo que aqueles erros que as pessoas cometeram, que as pessoas cometiam, eu também cometia.
Então, assim como as pessoas erram, eu também errava. E quanto mais fui tendo esse entendimento, menos rancor eu vim guardando, menos mágoa eu vim guardando. E assim fui compreendendo melhor que as pessoas que me provocaram aquele rancor, aquela mágoa, aquele ressentimento, eram pessoas normais como eu também. Eram pessoas suscetíveis de erro. Então, quanto mais eu percebia que as outras pessoas refletiam o meu interior, ou seja, as outras pessoas eram um espelho de mim mesmo, a cada situação que eu não gostava fora de mim, eu olhava para dentro de mim e encontrava dentro de mim o que eu estava vendo fora. Então, gradualmente, eu fui me autoconhecendo através dos espelhos que eu via nas outras pessoas. Eu via nas outras pessoas um espelho de mim mesmo. E assim fui me conhecendo cada vez mais e compreendendo cada vez melhor a situação. Então, assim, eu passei da raiva, passei do rancor, passei da mágoa para compaixão, percebendo que, assim como as outras pessoas erraram, eu também errei muito. Assim como as pessoas erram atualmente, eu também erro. Então, todos nós somos pessoas normais e suscetíveis de errar também. E gradualmente nós vamos fazendo esse exercício, gradualmente nós vamos superando esses sentimentos de mágoa, de ressentimento, de rancor. Então espero ter conseguido também te ajudar, Agnes. Mas muito obrigado pela sua contribuição, pela sua participação. E obrigado também por compartilhar sua experiência conosco. E Agnes Ferreira escreveu: sim, vou meditar e assim procurar evoluir espiritualmente. Olha, muito obrigado, Agnes. Obrigado pelo seu comentário. Eliana Ramos escreveu: eu me coloco nessa situação de dificuldade em perdoar e sinto que preciso de um tempo maior para resolver isso tudo dentro de mim. Muito obrigado pelo seu comentário também, Eliana. Então, essa questão aí de perdão, para que nós possamos aprender a perdoar aos outros ou perdoar a nós mesmos, nós precisamos nos conhecer cada vez mais. Quanto mais nós nos autoconhecemos, mais nós conhecemos as nossas limitações, conhecemos as nossas sombras. E quanto mais nós percebemos a forma como eles agem dentro de nós, nós vamos aprendendo a lidar com eles também. Então, para cada uma dessas situações de sombra, cada uma dessas situações de inimigos interiores, sempre tem um gatilho que dispara a ação desses nossos inimigos. É importante nós percebermos quais são esses gatilhos que disparam os nossos inimigos, que afloram os nossos inimigos, e à medida em que nós percebemos os gatilhos, nós começamos a controlar esses gatilhos. E quanto mais nós conseguimos controlar esses gatilhos que disparam dentro de nós, os nossos inimigos interiores, melhores nós nos tornamos. Gradualmente nós vamos crescendo com a situação. Então tudo isso é um processo, nós não conseguimos fazer essa mudança da noite para o dia. Isso acontece ao longo da nossa vida, com exercícios diários, um pouquinho a cada dia. E vale a pena nós comemorarmos cada vez que nós conseguimos vencer um pouquinho dos nossos inimigos interiores. Vencer o nosso inimigo interior não significa combater frente a frente, e sim acolher esses nossos inimigos, transformando-os em amigos, transformando-os em mestres, em professores, para que nós possamos crescer interiormente. Então, obrigado pelo seu comentário também, Eliana. Obrigado por compartilhar também a sua experiência. Muito bacana. Leon S. Kennedy escreveu aqui: boa noite. Como superar pensamentos traumáticos? Olha, esse ponto é bastante interessante. Para resolver esses problemas de pensamentos traumáticos, é importante também ter um acompanhamento psicoterapêutico e, se necessário, também um acompanhamento médico. Mas em paralelo ao acompanhamento médico, em paralelo ao acompanhamento psicoterapêutico, o ponto mais importante é buscar qual foi o aprendizado que aquela situação traumática trouxe para nos ensinar. Qual é o ensinamento embutido naquela experiência traumática? Então sempre nós temos algo para aprender em qualquer situação, porque nada acontece por acaso.
Então, se Deus e o universo colocaram uma determinada situação que nos provocou um pensamento traumático, é importante nós pararmos para refletir quais são os benefícios que nós podemos colher com essas situações. E a partir do momento que nós compreendemos o benefício daquilo, nós podemos utilizar o que nós aprendemos para ajudar outras pessoas que passaram pela mesma situação ou que estão passando pela mesma situação. E assim, quanto mais nós ajudarmos pessoas com o nosso aprendizado, mais aquela situação vai fazendo sentido para cada um de nós. Então, por isso que é importante lembrar que nada acontece por acaso. Tudo tem um motivo na nossa vida. E sempre esse motivo é para que nós possamos nos crescer, nos autoconhecer interiormente, crescer interiormente como pessoa e assim podermos ajudar cada vez mais pessoas. Espero que eu tenha conseguido ajudar a responder a sua pergunta, Leon. Muito obrigado pela sua pergunta também. Temos um comentário aqui da Eliana. É interessante que cada problema ou desafio tem um peso maior ou menor, talvez pela pessoa de quem veio a dor ou a mágoa causada, ou a quantidade de vezes que já perdoamos, mas a pessoa continua com as mesmas atitudes. É tão difícil perdoar 70 vezes 7. Olha, muito obrigado pelo seu comentário, por compartilhar a sua experiência. Realmente, as pessoas a quem nós mais estimamos, às vezes nos machucam mais do que as pessoas que não estimamos tanto. E tem também essa questão de perdoar 70 vezes 7. É importante a gente lembrar que essa quantidade de 70 vezes 7 é uma quantidade que naquela época não era possível de ser contada. Hoje sabemos que 70 vezes 7 dá 490. Mas é 70 vezes 7 o mesmo erro que nós precisamos perdoar, não erros diferentes. Então é importante a gente lembrar disso também, ou seja, perdoar sempre. Então, quanto mais nós compreendemos as fragilidades das outras pessoas, nós podemos espelhar também as nossas próprias fragilidades. Quanto mais fragilidades nós expomos, mais facilmente nós conseguimos conectar também uns com os outros. Com mais facilidade nós vamos conseguir perdoar também as outras pessoas, compreendendo a cada um de nós como pessoas frágeis, como pessoas falíveis, como pessoas imperfeitas, como pessoas com sombras, que todos nós podemos crescer juntos, à medida em que nós juntamos os nossos conhecimentos, juntamos as nossas experiências. Mas todo esse processo de perdão é um processo gradual, pouco a pouco. Então, quanto mais conhecimentos nós temos sobre o assunto, quanto mais conhecimentos nós temos sobre nós mesmos, mais nós vamos crescendo interiormente e compreendendo essa situação da importância do perdão. Espero que eu tenha conseguido também te ajudar, Eliana. Mas muito obrigado pelo seu comentário. A Agnes Ferreira escreveu: o espelho mostra mais que a imagem. Vezes me olho linda, pele iluminada. Isso acontece também quando estamos com a autoestima alta. Que bacana que você escreveu, Agnes. Exatamente. O espelho normal, quando nós olhamos, ele vai refletir o nosso estado emocional. Quando nós estamos de bem conosco mesmos, quando nós nos olhamos no espelho, nós vemos um rosto bonito, uma face bonita. Mas quando nós não estamos bem conosco mesmo, nós olhamos para o espelho e não gostamos do que nós estamos vendo. Então, quando nós olhamos para o espelho, nós estamos refletindo o nosso estado emocional. Por isso a importância de nós procurarmos compreender cada vez mais os nossos sentimentos, as nossas emoções, e nessas situações nós envolvermos a nossa consciência superior para ver de que forma que nós podemos lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, para aprender com eles, à medida em que nós acolhemos aqueles sentimentos e emoções que nós não gostamos muito dentro de nós. Quanto mais nós aprendermos com as nossas sombras, mais nós iluminamos a nós mesmos e, como você disse, mais nós vemos a pele iluminada quando nós nos olhamos no espelho, porque todos nós somos luz. Cada vez que nós nos sentimos abatidos, esta luz tende a se apagar um pouquinho.
Mas a partir do momento que nós nos sentimos com uma autoestima mais elevada, esta luz se expande e nós conseguimos ver o reflexo disso quando nós nos vemos no espelho. Isso mesmo. Muito obrigado pelo seu comentário também, Agnes, bastante relevante também. Ângela escreveu aqui: estou passando exatamente o que disse com a pessoa que convivo. Você não imagina o sofrimento psicológico que estou passando e sem achar uma solução. Estou tentando resolver com muita dor na alma. Você descreveu tudo hoje. Um grande abraço. Ângela, muito obrigado por você compartilhar sua experiência. Espero que o conteúdo do vídeo também te ajude a aliviar esse sofrimento pela qual você está passando também. Mas muito obrigado pela contribuição, Ângela. Então, e um grande abraço para você também. A Gonçalina escreveu aqui: quanto a ouvir uma amiga querida me disse, do jeito que nós nos vemos no espelho, não, é do jeito que nós nos vemos. Fiquei chocada. Fui para frente do espelho pensando naquilo e senti que precisava mudar. Muito obrigado pelo seu comentário, Gonçalina, é isso mesmo. Porque às vezes quando nós nos olhamos no espelho, olhamos a nós mesmos. Mas quando nós olhamos as outras pessoas como um espelho nosso, aí as coisas começam a mudar. Nós começamos a perceber coisas que nós não percebíamos antes. Por isso a importância da convivência com as outras pessoas, para que nós possamos nos conhecer cada vez melhor através das pessoas que nos cercam. A Tereza também escreveu aqui: Hugo, esse conteúdo me ajudou muito. Sabe por quê? Um dia uma pessoa me magoou muito, então orei muito por ele todos os dias. Passado um tempo, não lembrava mais do episódio acontecido. Um dia que lembrei, já não fazia mais diferença, não sentia nada. Olha, muito obrigado que você escreveu aqui, muito obrigado por compartilhar sua experiência, Tereza. É verdade, às vezes, quando nós oramos muito, aquela mágoa, depois de algum tempo, ela deixa de fazer sentido. Ou aquele acontecimento que nos levou à mágoa, deixa de fazer sentido. E aí nem percebemos o motivo de perdoar a pessoa. Não temos o porquê perdoar a pessoa. Não temos um motivo pelo qual perdoar a pessoa, porque nós nem lembramos o que nos levou à mágoa daquela pessoa, a termos uma mágoa de uma determinada pessoa. Isso mesmo, olha que bacana. Muito obrigado, Tereza, pelo seu comentário e por compartilhar também a sua experiência. Então assim, eu espero que durante o tempo dessa live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia e aliviar o seu sofrimento emocional. Então escreva um comentário caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou, se teve algo que te chamou mais atenção, se teve algo que fez sentido para você. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. Se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E mais pessoas possam assistir. E também que o YouTube, Facebook e o Instagram possam perceber que o conteúdo é relevante e eles também ajudem a compartilhar o vídeo com outras pessoas. E você que está assistindo o vídeo aqui no YouTube, inscreva-se no meu canal caso você ainda não tenha se inscrito. E ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens e não perder mais nenhum vídeo meu. Então, gratidão a você e gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho aqui da live, até o finalzinho do vídeo. Espero te ver na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. A Gonçalina, a Cecília escreveu aqui: obrigado, Hugo, ensino maravilhoso. Muito obrigado, Gonçalina. Muito obrigado por participar da live até o finalzinho também. E obrigado a todos vocês por me acompanharem até o finalzinho da live, até o finalzinho do vídeo. Eliana Ramos escreveu: muito bom, tema muito interessante. Poderia voltar? Boa noite. Olha, muito obrigado pelo seu comentário, Eliana. Realmente o tema eu não consigo esgotar o tema hoje. Eu ainda vou repetir em outros momentos alguns assuntos parecidos a esse, para completar o conteúdo de hoje também. Tá? Então, com relação a poderia voltar ao tema, sim, eu posso voltar a falar nesse tema com outras abordagens também. E eu vou deixar o vídeo disponível no YouTube, no Facebook e também no Instagram, para que vocês possam assistir outras vezes. Então, muito obrigado, Eliana. Obrigado pelo comentário. Eliana escreveu também: boa noite. Boa noite para você também, Eliana. Boa noite a todos. Então assim, quero aproveitar e desejar boa noite para você que
ter uma noite tranquila, uma noite serena, uma noite reconfortante, que nós possamos acordar amanhã mais fortalecidos e que essa noite possa se replicar durante as outras noites da semana. E aproveito também para te desejar uma excelente semana, muito abençoada, com muitas reflexões, com muita paz, com muita luz, com muito amor. Então, assim, novamente, quero agradecer por você estar aqui, agradecer por me acompanhar até o finalzinho aqui da live. Então, de novo, gratidão a você. Então, que todos tenham uma excelente semana abençoada. De novo, muito obrigado. Boa noite.